Um amigo meu me contou, passo a passo, como ele fez para se tornar multimilionário. E hoje eu estou aqui para replicar essa história para você. Mas então, como esse amigo meu chamado Raul se tornou multimilionário? Hoje o Raul ele é um senhor de idade, já aproximadamente 70 anos, aposentado já há algum tempo, e numa conversa com ele, ele abriu o jogo para mim e contou passo a passo como ele fez para se tornar um multimilionário. E ele me contou que há muitos anos, quando ele ainda era jovem, quando ele ingressou no mercado de trabalho, ele vivia com os pais e não tinha muitas despesas. Então ele ganhava ali, claro, esse valor trazido para valores presentes, né? Entre 3, 4 mil reais e guardava ali R$ 1.000, ou seja, 25% do salário dele ele conseguia guardar. Claro que por não ser casado, viver com os pais, os custos dele era muito baixo, né? Então ele conseguia guardar esse valor. E ele falou que começou a investir. Investiu esse valor por 5 anos a uma taxa de 1,5%. Só que ele conta que esse processo foi muito difícil. Por quê? Alguns amigos dele ali, que mantinham um padrão de vida mais elevado, criticavam ele. Por que que ele deixava de gastar esse valor e realizar algumas coisas na vida, né? Alguns bens? Por que que ele deixava de adquirir alguns bens para guardar esse valor? Porque ele poderia morrer amanhã. E isso mexeu bastante com ele. E é uma coisa que ele conta, mas que ele não disse para ninguém na época, que isso mexeu tanto com ele que ele chegou a fazer uma pesquisa de qual que era a faixa etária que a média da população dele chegaria. E ele viu que a chance dele se tornar um idoso, uma pessoa velha que ia necessitar da aposentadoria, era muito maior do que ele não chegar nessa fase. Então ele concluiu o quê? Que o risco dele poupar e morrer deixando de gastar esse dinheiro era muito menor do que o risco dele realmente chegar na fase da velhice e necessitar de uma aposentadoria. E claro, ele pensou também o quê? Caso essa estatística menos favorável de acontecer, que é ele morrer antes de conseguir usufruir desse dinheiro, caso isso acontecesse, o dinheiro provavelmente ficaria para um ente querido. Ficaria ou para os pais dele, ou no futuro para uma mulher dele, ou até para os filhos dele. Então ele viu que no máximo ele não iria usufruir desse dinheiro, porém uma pessoa amada iria fazer uso, né, desse esforço dele de poupança. Então nesse ponto ele analisou que tudo bem, que era viável para ele continuar abrindo mão, né, de um futuro talvez com mais gastos, lembrando que ele não tinha um padrão de vida muito alto, tão quanto os amigos dele, né? Mas a qualidade de vida dele era muito boa, lembrando a diferenciação entre padrão de vida e qualidade de vida. Então ele viu o quê? Que compensava ele guardar esse dinheiro, apesar dele não gastar esse dinheiro, o padrão de vida dele era elevado, que ele mantinha uma vida saudável, sem dívidas, sem financiamentos. Ele tinha um ritual de comprar tudo à vista, né? Então ele foi guardando esse dinheiro, poupando e investindo. Ele conseguia em média 1,5% ao mês. Então ele viu que depois de 5 anos, onde ele havia poupado R$ 60 mil, ele havia chegado num valor total de R$ 96.214. Ou seja, R$ 36.214 foram apenas lucro nesses 5 anos. Ele achou isso uma coisa incrível. Como que ele poupando o valor de 60 mil, 36 mil ele ganhou sem fazer absolutamente nada. Claro, não sem fazer, mas ali com aquele ritual de poupança, de investir. Então ele achou isso algo muito legal. E acabou mantendo isso por mais 5 anos, essa poupança de R$ 1.000, rentabilizando em média 1,5%, e chegou
ao final desses mais 5 anos, né, totalizando esses 10 anos, no montante de R$ 331.288, onde desse valor, R$ 120 foram poupança, né, e R$ 211.288 foram juros. E ele conseguiu perceber a partir daí a atuação dos juros compostos, porque a rentabilidade dele já havia sido maior do que a própria capacidade de poupança dele. Porém, após esses 10 anos aí poupando, investindo, chegou a hora dele casar. Ele encontrou a pessoa para casar e resolveu casar. Então, a partir daí ele aumentou os custos, né, mensais dele, e não mais ele conseguiu poupar esse valor de R$ 1.000. Só que o que aconteceu? Por ele manter uma vida muito regrada, muito focado na qualidade e não no seu padrão de vida, apenas esse R$ 1.000 a mais, que é o que ele poupava, agora gastando esses R$ 1.000, ele não precisou mexer no patrimônio acumulado dele. Então ele permaneceu ali com os R$ 331.288 investindo. Então, apesar dele não poupar, ele continuou rentabilizando esse patrimônio dele. E ele fez isso ali por mais 5, e por mais 5 anos, totalizando mais 25 anos, ou seja, os 10 anos de poupança dele, mais os 25 anos somente rentabilizando esse patrimônio, totalizando 35 anos. Então ele resolveu aposentar, né? Ele se aposentou na empresa dele e ele viu que ao final ele havia poupado os mesmos 120 mil, né? Porque ele não mais poupou depois do casamento, que ele teve filhos. E esses 120 mil, ele viu que ao final desses 35 anos, se tornaram 28.841.535 reais. Então aí é o efeito dos juros compostos no tempo. Ele poupou apenas os primeiros 10 anos, né? Realizou esse sacrifício, depois não poupou mais, e mesmo assim, rentabilizando esse patrimônio, ao final ele se tornou um multimilionário. E aí o que ele fez? Ele falou, eu rentabilizo 1,5% ao mês. Agora eu não vou mais acumular, eu vou gastar todo o rendimento que esse patrimônio meu me dá. Então ele começou a gastar esse 1,5% ao mês e manteve o patrimônio ali por causa de... Ele não sabia quanto tempo que ele ia viver, então ele não poderia corroer esse patrimônio, e ao mesmo tempo ele queria deixar um patrimônio para sua família, para os seus filhos, para sua mulher, para os seus netos, né? Para que seus netos não precisem passar por esse mesmo processo que ele passou de se abdicar de alguma coisa e fazer um processo de poupança para então ter esse patrimônio. Então ele achou que seria muito legal ele proporcionar aos seus netos essa experiência. Porém, mesmo assim, ele gastando apenas 1,5% do seu patrimônio, que é a sua rentabilidade mensal, ele viu que esse patrimônio dele de mais de 28 milhões, 1,5% desse valor, correspondia a R$ 432.623. Então, na sua aposentadoria, ele começou a viver com esse salário de R$ 432 mil, que sinceramente ele me contou que não sabia nem onde gastar tanto dinheiro. Porque, como já foi dito, ele nunca foi de esbanjar, ele sempre manteve a qualidade de vida acima do padrão de vida. E ele conta que ele nunca se arrependeu dessa poupança realizada lá atrás de R$ 1.000 por mês durante 10 anos. Por quê? Porque lá ele abriu mão de algum produto ou serviço que custaria R$ 1.000. E isso não seria nada de extraordinário na vida dele. Igual os amigos dele, muitos gastavam todo o salário. Só que hoje ele pode, graças a essa poupança, né? Hoje ele pode realizar sonhos, adquirir produtos, serviços, viagens, né? Que no valor de R$ 432 mil por mês, porque hoje, graças a esse patrimônio acumulado, ele tem esse salário todo mês, que é a sua rentabilidade. Então, que ele não se arrepende, que a estatística realmente favoreceu ele continua vivo, né, depois desses 35 anos.
como eu costumo dizer, o futuro realmente chegou, né? Muitos acham que não vai chegar, mas o futuro para ele realmente chegou, assim como a estatística falou que era mais provável de acontecer. E hoje ele pode ter esse salário que ele realiza coisas que lá atrás o gasto daqueles R$ 1.000 nunca iriam proporcionar para ele. Hoje ele já está há mais de 15 anos usufruindo da aposentadoria dele e continua vivo, proporcionando uma qualidade de vida agora com um padrão de vida muito elevado para sua família. E a história dessa pessoa que eu contei para você, existem muitas pessoas assim. Essa história é fictícia e ao mesmo tempo não é, porque ninguém me contou essa história. Mas eu sei que existem muitas pessoas que fizeram essa poupança lá atrás e vivem assim hoje, assim como você pode decidir ir por esse caminho hoje e viver esse futuro lá na frente. Então seja um poupador, seja um investidor. E assim como o Raul, use da estatística e você provavelmente vai estar vivo no futuro e você pode usufruir como ele de uma aposentadoria de R$ 432 mil por mês e de quebra deixar um patrimônio milionário para as pessoas mais importantes da sua vida, que são seus filhos e os seus netos. Muito obrigado por ouvir essa história até aqui e nos vemos no próximo vídeo.